vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Condições tiradas do objeto ou do ato em si mesmo, que determinam o aumento do mérito. Ou seja, olhando o ato que nós praticamos, como que pode haver aumento ou não do mérito? Vimos da pessoa, que a pessoa tem que estar em estado de graça, tem que ter pureza de intenção, etc. Agora, do objeto, como é que funciona? Número 244. Não são unicamente as disposições do sujeito que aumentam o mérito, senão todas as circunstâncias que contribuem para tornar a ação mais perfeita. 4 são as principais. Então, veja aqui usou uma expressão que é interessante nós relacionarmos. Quando nós falamos de aumento de mérito, nós estamos falando em fazer com que uma determinada ação fique cada vez mais perfeita, como eram, por exemplo, as ações dos santos. Os santos que praticavam ato de caridade, que praticavam ato de humildade, etc., eles faziam isso com o máximo de perfeição possível. Ou seja, quanto mais perfeitamente realizamos um ato, então mais mérito vamos adquirir cada vez mais um aumento do mérito, dependendo da perfeição da ação que estamos praticando. E aqui ele diz que, então, tirado do ato em si mesmo, ou do objeto, nós temos 4 que são principais. Então, primeiro, a excelência do objeto ou do ato que se pratica. Há uma hierarquia nas virtudes. Assim, as virtudes teologais são mais perfeitas que as morais. E por esse motivo, os atos de fé, esperança e caridade, e sobretudo a de caridade, são mais meritórios que os atos de prudência, justiça, temperança, etc. Estes últimos, porém, como já dissemos, podem, pela intenção, converter-se em atos de amor e participar assim do seu valor especial. Do mesmo modo, os atos de religião, que tendem diretamente à glória de Deus, são mais perfeitos que os que têm por fim direto a nossa santificação. Então, diz aqui então que há uma hierarquia nas virtudes. Como há uma hierarquia nas virtudes, então, evidentemente, quanto maior a excelência do objeto, maior o aumento do nosso mérito. Então, por exemplo, as virtudes teologais, de fé, esperança e caridade, como elas tendem diretamente a Deus, elas vão render para nós mais méritos do que outras virtudes, né, que são inferiores a estas. É claro que ele faz um adendo aqui. É claro que mesmo essas virtudes são inferiores, nós podemos, pela pureza de intenção, acrescentar, por exemplo, a caridade. Parte lá do sujeito, né? Pela pureza de intenção, nós podemos acrescentar a caridade. Mas não exclui o fato de que, se nós buscarmos em tudo o que fazemos, praticar as virtudes de fé, esperança e caridade, e sobretudo de caridade, nós vamos adquirir maior mérito. Segundo, para certas ações, a quantidade, então esse é o segundo, a quantidade pode influir sobre o mérito. Assim, em igualdade de circunstâncias, uma dádiva generosa de 1000 escudos será mais meritória que a de 10 centavos. Então, você fazer uma doação de R$1.000, é lógico, vai valer mais, vai render mais mérito do que se você doar R$10, por exemplo. Agora, uma coisa deve se notar, a quantidade ela é relativa. Trata-se de quantidade relativa. Por exemplo, o óbolo da viúva do Santo Evangelho.
que se priva da parte do necessário. Então, nesse caso, moralmente vai valer mais do que a rica oferta daquele que se despoja apenas de uma porção do supérfluo. Então, a pessoa muito rica, por exemplo, então ela vai conseguir dar uma ajuda, fazer um ato de caridade bem maior, um maior valor. Só que assim, ele está tirando, por exemplo, do supérfluo, e não daquilo que é necessário. E aquele pobre, por exemplo, que todo mês se priva, muitas vezes, do necessário para fazer uma caridade, por exemplo. Então, nesse caso, evidentemente, aquele óbolo, aquela caridade feita numa quantidade menor, mas relativamente à pessoa, aquilo foi muito, então se terá mais mérito do que aquela pessoa que já tendo muito, doa do seu supérfluo. Então isso deve notar. Então, ou seja, é relativo dependendo do sujeito. Então, ou seja, para mim, por exemplo, R$1.000 é muita coisa. Agora, por exemplo, para o Silvio Santos, R$1.000 não é nada. Não é? Então, ou seja, ele dá do supérfluo, faz caridade com o supérfluo, e se eu faço uma caridade que não é do meu supérfluo, mas eu me privo de algo necessário, como é o exemplo do óbolo da viúva, é evidente que o mérito vai ser maior. Mas, de regra geral, a quantidade influi na quantidade, perdão, a quantidade influencia nos méritos que nós vamos receber. Terceiro, a duração. Então, primeiro, a excelência do objeto. Segundo, a quantidade relativa, a quantidade e a duração, o terceiro. A duração torna também a ação mais meritória. Por exemplo, orar, sofrer durante 1 hora vale mais que fazê-lo durante 5 minutos, pois que este prolongamento exige mais esforço e mais amor. Então, como exige de nós mais amor, então, ficar 5 minutos em oração e ficar 1 hora é diferente. Aquele que ofereceu ao Nosso Senhor 1 hora do seu dia, ele vai conseguir mais méritos do que aquele que ofereceu 5 minutos. Certo? Ou seja, a duração influencia também na quantidade de méritos que nós recebemos. E não só a oração, mas também qualquer sofrimento, né? Uma doença, por exemplo. Quanto mais dor nós sofremos, por exemplo, maior mérito nós conseguimos extrair do sofrimento que estamos passando. Muito bem. E quarto, a dificuldade do ato. Evidente não em si mesmo, senão enquanto exige mais amor de Deus, esforço mais enérgico e constante, e não provém de uma imperfeição atual da vontade, também acrescenta o mérito. Assim, resistir a uma tentação violenta é mais meritório do que resistir a uma tentação ligeira. Praticar a doçura, quem tem um temperamento inclinado à cólera e recebe frequentes provocações dos que o rodeiam, é mais difícil e meritório que proceder assim quem possui um natural meigo e vive no meio de pessoas benévolas. Ou seja, você vive num ambiente cercado de gente ruim, que fica provocando o tempo todo, etc. E some-se a isso o seu temperamento, ou seja, o seu temperamento é mais explosivo. Então, uma pessoa que tem um temperamento assim, resistir a ser meigo, né, ele dá um exemplo aqui de doçura, né, ser meigo, ser dócil, ser manso, diante dessas situações, é muito mais meritório, evidentemente, do que
aquelas pessoas que vivem cercadas de pessoas boas, né, se é que existe, mas, por exemplo, que não sofrem nenhum tipo de pressão e, somando-se a isso, às vezes tem uma personalidade mais tranquila, uma personalidade mais amena. Então, para essa pessoa, outras dificuldades vão surgir, evidentemente, que, por exemplo, para um colérico, para uma pessoa de mais energia na personalidade, será mais difícil. Mas, enfim, aqui só está dando exemplo, está dando esse modelo aqui, da questão da doçura, da mansidão. Então, ou seja, some-se, vamos imaginar todas as situações que exigem que nós sejamos dóceis, não é? Então, ou seja, tem pessoas que nos provocam o tempo todo. Segundo, tem a personalidade, que pode estar ou não ao nosso favor. E somando essas duas coisas, nós vamos ter maior ou menor mérito, né, dependendo dessas circunstâncias. Porém, então eu dar um adendo aqui nesse último ponto. Daqui, porém, não se deveria concluir que a facilidade adquirida por numerosos atos de virtude diminui necessariamente o mérito. Porque os santos foram assim, ou seja, muitas vezes os santos, no início, tiveram que enfrentar dificuldades muito grandes, até o ponto de eles conseguirem praticar a virtude com maior facilidade. Então, ou seja, o fato deles estarem praticando agora com mais facilidade não exclui o mérito ou a quantidade do mérito, porque nós temos que olhar tudo aquilo que a pessoa passou para poder estar agindo assim nesse momento. Como é que a pessoa consegue ser paciente tão facilmente nesse momento? Ora, vamos ver tudo que ela passou, todas as dificuldades que ela teve que enfrentar até chegar nesse ponto. Então, quando nós vemos a vida dos santos, por exemplo, nós vamos ver atos de virtude heróicas que a gente pode deduzir assim, nossa, mas eles praticavam isso com tanta facilidade. Ora, para o observador, para a pessoa que está observando, pode parecer que seja fácil, mas devemos imaginar, como eu disse, tudo aquilo pelo qual o santo passou até chegar naquele ponto em que ele pode, com mais facilidade, praticar os atos de virtude. Então, ou seja, a dificuldade, ela aumenta o mérito. Isso é fato. Agora, deve-se ter um adendo. Aquela pessoa que pratica com facilidade, só que pela quantidade de atos e esforços que já teve durante vários anos, às vezes. Então, isso não diminui o mérito. Essa facilidade, quando um se aproveita dela para continuar e até mesmo aumentar o esforço sobrenatural, favorece a intensidade ou o fervor do ato. E, por este lado, aumenta o mérito, como acima explicamos. Então, ou seja, a gente considera assim, né? Tudo bem, neste momento está fácil a prática de determinada virtude, a paciência, por exemplo. Ou seja, no início era difícil, só que depois de tantas vezes praticado, então agora é fácil. No entanto, essa facilidade ela vai favorecer a intensidade ou o fervor do ato. Ou seja, o que era difícil, vou pegar o exemplo da oração. O que era muito difícil rezar antigamente, teve que lutar muito para ficar de joelhos, por exemplo, 10 minutinhos diários para oferecer os primeiros minutos da manhã para Deus. Ou no começo era muito difícil. Aí hoje, por exemplo, meia hora já é mais fácil. Ora, só que agora nós vamos transformar aquela intensidade que nós tínhamos antes, aquelas dificuldades que nós tínhamos antes, elas são transformadas agora em fervor. Certo? Assim como um bom operário, aperfeiçoando-se no seu ofício,
evita toda perda de tempo, matéria e força e tira mais proveito com menos trabalho. Assim, um cristão que sabe servir-se melhor dos instrumentos de santificação evita perdas de tempo, muitos esforços inúteis e com menos custo ganha mais merecimentos. Ou seja, o exemplo da oração que eu dei. Ou seja, no início era muito difícil e nós ganhávamos méritos por essa dificuldade. Agora que não é mais difícil, então nós conseguimos transformar toda aquela dificuldade em fervor, acrescentando mais amor ao ato de oração, por exemplo, pode ser qualquer ato, mas no exemplo que nós estamos dando, ao ato de oração, por exemplo, mais amor, e assim conseguimos agregar mais mérito. Os santos que pela prática das virtudes fazem mais facilmente que outros atos de humildade, obediência, de religião, nem por isso têm menos merecimento, pois que praticam mais fácil e frequentemente o amor de Deus. É mais um exemplo que estamos dando. Ou seja, toda aquela dificuldade é transformada hoje pela facilidade em mais amor, portanto, mais mérito. E depois continuam a fazer esforços e sacrifícios nas circunstâncias em que estes são necessários. Então, ou seja, o fato de alguma coisa, algum ato ser mais fácil hoje, não quer dizer que nós não tenhamos dificuldades em outras situações, em outras circunstâncias, não é? Não é por esta facilidade que nós vamos fugir dos sacrifícios, que nós vamos fugir da prática de mais esforço. Não, pelo contrário. Uma coisa não exclui a outra. O fato de um ato ser fácil hoje não quer dizer que nós vamos fugir, e não devemos, aliás, fugir dos sacrifícios nem dos esforços. Em suma, a dificuldade faz crescer o mérito. Então, essa é a regra geral. A dificuldade faz crescer o mérito. Não enquanto é obstáculo que se tem de vencer, mas enquanto suscita mais entusiasmo e mais amor. Ou seja, não é pela dificuldade do ato em si, é que os atos mais difíceis de se praticar vão exigir de nós mais amor. Acrescentemos apenas que estas condições objetivas não influem realmente sobre o mérito, senão enquanto são aceitas de livre vontade e reagem assim sobre a perfeição das nossas disposições interiores. Então, nós falamos, quando falava lá do sujeito, olhando o sujeito em si, como que os méritos podem ser aumentados, então nós vimos lá que uma delas é a intenção, a pureza de intenção, a perfeição do motivo com o qual nós estamos fazendo. Então não adianta nada uma coisa ser muito difícil e nós, mesmo sabendo que a coisa é difícil, uma virtude qualquer é difícil de ser praticada, porque nós estamos levando em consideração nossa personalidade, as dificuldades que estão à nossa volta, enfim, não importa quais as circunstâncias. Então, não adianta nada nós praticarmos essas virtudes que são muito difíceis, pensando que vamos adquirir algum mérito, se nós não aceitamos livremente aquilo. Se a nossa pureza de intenção não está reta em relação àquele ato que nós estamos praticando. Então, percebam, né, que uma coisa se une à outra. E aí nós vamos perceber que quando nós imaginamos uma virtude qualquer, um ato qualquer que possa trazer algum mérito para nós, então vamos pegar a oração, por exemplo. Então, vai se unir a oração em si mesma e o sujeito que está praticando a oração. Tudo aquilo que nós vimos do sujeito
tudo aquilo que nós vimos da obra, da prática, da virtude, então elas vão se unir. Então não adianta ter uma coisa e não ter a outra. Você tem que haver um confluxo, né, de coisas. Tanto o sujeito tem que ter a sua pureza de intenção, estado de graça, etc. e tal, como os atos têm que tender melhor a Deus, não é? Mas também as virtudes mais comuns. Então, ou seja, deve haver uma confluência dessas duas situações, da prática das boas obras e do sujeito que pratica essas boas obras. É como eu estava dizendo da outra vez, não adianta nada querermos adquirir algum mérito com algum ato de caridade se nós não estamos em estado de graça. Então, ou seja, podemos ter a mais reta das intenções. Pode ser um ato de caridade muito grande, mas se a gente não está em estado de graça, então não vai adiantar muita coisa. Então deve haver uma confluência de ambas, tanto da obra quanto do sujeito. Bom, e aí nós terminamos essa parte. Tem a conclusão, depois vocês podem ler a conclusão, que é um resumo deste ponto. E aí nós vamos entrar no parágrafo 3º, que vai falar do aumento da vida cristã através dos sacramentos. Para nós católicos isso é muito importante. Ou seja, como que nós podemos utilizar dos sacramentos para o aumento da nossa vida cristã, para o aumento da nossa vida espiritual. Nós veremos isso a partir de segunda-feira que vem. Perguntas? Padre, Fabiana, assim, aceitar alguma injustiça é um ato meritório? Não, na verdade não, porque nós não podemos aceitar nenhum tipo de injustiça. Pelo contrário, né? Neste caso, seria meritório nós não aceitarmos a injustiça. Agora, nós temos que analisar. Eu entendi o que você quis me dizer. Você quis me dizer assim, por exemplo, aqueles atos do dia a dia no trabalho, por exemplo. Você sofreu um ato de injustiça da parte de um superior, por exemplo. Neste caso, é meritório, né, você se calar? Não é isso mais ou menos que você quis perguntar? Isso mesmo, padre. Certo. Então, ou seja, nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Ou seja, você aceitar um ato de injustiça, desde que este ato de injustiça não prejudique as pessoas, ou seja, na verdade, seria um ato que atiçasse o nosso orgulho, né? Então, o nosso orgulho fica ferido diante de um grito, por exemplo, diante de um ato de impaciência do outro, enfim. Então, sofrer essas situações calado, sim, é fonte de mérito para nós. Desde que não seja um ato de injustiça que prejudique as pessoas. Porque, de regra, nós não podemos aceitar atos de injustiça. Tá bom? Entendi, padre. Mas aí, desse momento da aceitação, existe a fraqueza. E de onde que vem a força? Qual que é a oração que eu faço a Deus? Porque, humanamente falando, eu não quero aceitar. Mas sim, eu sei que eu devo, né, por tudo que eu estou estudando e aprendendo, aí há uma luta interior entre aceitar a situação. Certo. Então, na verdade, são várias coisas que nos ajudam
a vencer, né, essas situações em que são exigidos de nós algum ato de virtude. Em primeiro lugar, devemos considerar que não existe virtude sem situações que as exijam. Ou seja, para eu ser paciente, deve haver situações que vão fomentar em mim a virtude da paciência. E mesmo que, inicialmente, a nossa vontade relute em aceitar tudo, mas, enfim. Então, a primeira coisa é a compreensão de que nós precisamos desses momentos para podermos crescer na virtude. A segunda coisa é considerar que, de fato, somente com as nossas forças, nós seríamos incapazes. E aí devemos lembrar que Deus nunca nos falta com a sua graça. Então, naquele momento em que nós estamos passando aquela dificuldade, aquela situação em que nós devemos praticar de virtude, quando nós já compreendemos, nós entendemos que Deus exige de nós um ato de virtude. Agora, não esqueçamos que se Deus nos permitiu aquela situação, quer dizer que Ele já embutiu em nós a graça necessária para vencer aquela dificuldade. Certo? E aí acrescenta-se as orações constantes. Quando nós vamos entendendo a importância da vida espiritual, nós vamos nos apegar mais à oração diária, o Santo Terço, a devoção à Nossa Senhora. Ou seja, quanto mais nós estamos vigilantes em oração, nosso Senhor do Santo Evangelho diz, vigiai e orai. Quanto mais nós estamos vigilantes na oração, mais nós vamos ter facilidade para vencer essas dificuldades. Para praticar, vamos dizer assim de outro modo, para praticar virtude quando ela nos é exigida pelas situações. Certo? Então, são vários fatores, né, que nos fazem vencer a nossa natureza, que é perversa, vencer a nossa natureza, que é marcada pelo pecado, e agirmos pelo influxo da graça de Deus. Certo? Certo, obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta? Bom, muito bem. Ninguém se manifestou, então semana que vem, hoje foi bem curtinho, mas não tem problema. Semana que vem a gente retoma, se Deus quiser, segunda-feira, este mesmo horário. Eu já estou estabelecido aqui na igreja, né? Vocês estão percebendo que o ambiente é diferente, né? Eu já estou aqui no meu quarto, já estou mais tranquilo, e aí está um modo que eu posso agora com frequência, com maior frequência, né, dar essas formações, tá bom? E se Deus quiser, na quinta-feira também haverá novamente o trivium, sem dificuldade nenhuma. Muito bem. Vamos terminar então, Vamos encerrar rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a